Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa aula de espanhol, primeiro ano de noite. Hoje retornamos às nossas atividades, fazendo a correção da atividade passada no livro, na página 15. Neste momento, eu vou compartilhar com vocês uma tela, um slide, para que a gente possa estudar, revisar o nosso conteúdo sobre o alfabeto e melhor aprender, certo? Vamos lá! Na tela de vocês aparece aí agora o nosso conteúdo de hoje. Só lembrando, pessoal, nas nossas primeiras classes em sala, aulas, conhecemos o espanhol como língua oficial de mais de 21 países naquele mapa. Muitos deles estão localizados aqui perto da gente, na América do Sul, Argentina, Paraguai, Uruguai. Temos países na Europa e também temos países na África. Fizemos uma atividade que foi a escuta de uma canção chamada 300 quilos, que falava sobre a cultura latina, sobre a união dos povos. Falei para vocês também que a língua latina, na qual deriva a cultura latina, é a mãe dessas línguas que a gente fala, o português, o espanhol, o italiano. E fizemos um exercício sobre o alfabeto, que foi a nossa primeira aula à distância. Na aula de hoje, corrigiremos o exercício da página 15, aprenderemos a importância do alfabeto, a sua pronúncia correta e as características de cada letra. Primeira coisa, o que é o abecedário? É o alfabeto que a gente conhece do português. Assim como o alfabeto do português existem letras maiúsculas e letras minúsculas, o alfabeto em espanhol não é diferente. Existem letras maiúsculas e existem letras minúsculas, como está aparecendo na tela de vocês aí agora. Temos 25 consoantes e 5 vogais. Essas letras, elas são sons e também são grafias. Sons como a gente escuta e grafia como a gente escreve. Na nossa próxima tela, temos aí o alfabeto em espanhol, igual que está no livro de vocês, certo? Então, gente, ó, só apagando aqui para vocês, para a gente melhor estudar. Então, ó, a pergunta era a seguinte: sabias que em espanhol todas as letras são femininas? Vocês sabiam? Então, se vocês não sabem, todas as letras do espanhol são femininas. A gente nunca fala o a, loa, e sim lá. Agora eu vou pronunciar cada letra dessa para vocês. Vocês vão pronunciar junto comigo para que a gente possa fazer a correção da atividade seguinte. Então eu digo lá, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, la M, la N, la N, la O, la P, la Q, la R, la S, la T, la U, la B, la W, la X, la Y e la Z. A pergunta A perguntava: que letra do alfabeto espanhol não existe em português? Qual é a letra que vocês observam que não existe no português? A maioria respondeu a letra N, com esse acento que se chama virgulina. Na letra B, pedi para vocês escutarem
as palavras abaixo com som de N, que era anho, carinho, senhor, unha e nhoque. Primeira coisa que vocês iam observar, quando eu falar a palavra carinho, qual é o som que me lembra? Carinho. Principalmente quando eu falar a letra N. Lembra o quê? O NH do português, como é a palavra carinho em português. Então, gente, quando ele pergunta, há algum sonido semelhante em português? Qual? Então, o sonido é a letra NH. Certinho? Vamos apagar aqui agora, para que a gente possa dar sequência à tela seguinte. Então, gente, como vocês observam, a pronúncia é diferente de muitas letras que existem no português, mas a grafia, a forma como está escrita, vocês perceberam que é igual, certo? Então, gente, é conhecendo o alfabeto que a gente tem mais possibilidade de conseguir falar uma língua estrangeira, afinal, ele é a base de toda língua. No nosso segundo slide, antes da gente passar para a correção da segunda questão, vamos ver agora alguns sons, algumas letras que são iguais no português, mas que no espanhol a pronúncia, a forma como a gente fala é diferente. Vamos lá. A letra G tiene el sonido de R, R em português. Mas quando? Quando estiver diante da vogal E e da vogal I. Quando eu tenho a palavra gente em espanhol, eu pronuncio gente. Mas por que eu pronuncio gente? Porque a regra diz que a pronúncia tem som de R do português e diante de vogal E e I, eu pronuncio com som de R. Mas quando esse G estiver diante das vogais A, O e U, se pronuncia G normal, gato. Outra letra do nosso alfabeto em espanhol. Opa, pessoal, só um momento. Outra letra do nosso alfabeto que tem um som diferente é o H. Até que é parecido, pessoal, porque quando eu falo hombre, o homem em português, essa letra é o quê? Muda, certo? A letra J, ela também tem a sua diferença. Ela tem o sonido de R de la língua portuguesa com todas as vogales. Como assim? Assim como o G, o J tem som de R português. Eu não falo Ramon. Aliás, eu falo Ramon e não Jamon. Então, pessoal, essa é outra letra. E o N, que é uma palavra que só tem no espanhol. Ela tem som do quê? Do dígrafo NH. Ninho. Ninho com som de NH. Outra letra, o R. O R em espanhol, ele tem um som vibrante. Eu não falo R como o português, eu falo R. Eu vibro a minha fala. Então, eu falo jarro, jarro. O V também é uma letra que tem um som diferente, como vocês podem ver aqui. O B e o V têm som igual no espanhol.
Eu falo vida, eu falo vaca e não falo vaca. La do beblé, que é o que é o W do português, ela tem o som, tem o sonido da letra B, assim como a letra B. Balte, balte, doble, balte. La letra Z tiene el sonido del dígrafo S da língua portuguesa. Sapato, sapato. Como vocês podem ver aqui. Sapato. E agora, pessoal? R tiene el som vibrante e fuerte, assim como uma R. Agora, a gente não está mais vendo só uma letra, e sim duas letras, que são chamados dígrafos, que tem aqui na tela de vocês. Então, eu falo carro, porque o R tem som vibrante. LL. Eu falo LL com som de IE, do português. O J. Então, eu falo KJ. O calhe. O CH é um outro dígrafo, tem o sonido de che, como a forma chan. Chico, não falo chico, eu falo chico. Aí tem uma observação, assim como ele, o J também terá o som de J e J. Jo, ou eu falo, o Jo eu posso falar Jo, porque tem o som de DJ, J, ou Yo, certo, pessoal? Como tem aqui. Então, pessoal, são algumas particularidades da língua espanhola que nos facilita na hora de aprender a língua, que está dentro do alfabeto. Também tem uma outra observação aqui na tela de vocês que diz: nenhum caso dos dígrafos se separam, pois as duas consoantes, mesmo que repetidas, produziram apenas um som. Então, dois dígrafos em espanhol, ele não se separa. Quando eu digo a palavra perro, que é esse cachorro em português, o R não se separa. Não se separa. Continuando, pessoal, as nossas duas últimas questões era para vocês deletrear, ou seja, soletrar umas palavras que estavam lá. A primeira palavra era o nome de vocês, a segunda era o nome de países que falam espanhol, certo? Então, gente, é o seguinte, deletrear significa o quê? Que nós temos que soletrear. Podemos saber como são pronunciadas corretamente cada uma das palavras. Pronunciar, aprender a ler, as letras de cada sílaba, depois as sílabas e assim sucessivamente, todas as sílabas de uma palavra, até chegar a pronunciar a palavra completa. Então, quando aprendemos o alfabeto, pronunciamos as letras, aprendemos a sua grafia, aprendemos as palavras, separamos, mas também aprendemos soletrar, ou seja, que significa deletrear em português, em espanhol, aliás, que é o quê? Pegar cada letra e dizer como que ela é falada. Olha o diálogo aqui para você. Olá, meu nome é Julián Achibode. E como se deletreia Achibode? O que foi que a pessoa fez? Pediu para ele deletrear a palavra, soletrar a palavra Achibode. O que foi que ele fez? Ele disse que é A, R, C, I latina, B, O, L, T. Ou seja, essa deletreação, essa soletração corresponde a cada letra da palavra Achibode. Só que em vez de eu escrever a grafia, eu vou escrever como é a pronúncia. É um pouco difícil, mas eu vou aprender com o tempo. Graças, amigo. Então, gente, isso é deletrear, para quem não sabe. Continuando aqui, pessoal. Aí, as questões seguintes pediu o quê? Deletreando. Estás hablando con un explanante por teléfono, pero él no comprende tu nombre.
deletrécelo com o exemplo seguinte. Tinha a palavra Pedro. A palavra Pedro tem as letras P, E, D, R e O em espanhol. Mas como é que eu deletreio a palavra Pedro? Deletrear é colocar como eu falo, como eu ouço aquela palavra. Deletrear a palavra Pedro é P, E, D, R e O. Como vocês podem ver aqui no alfabeto, o P eu pronuncio P. Vamos usar um exemplo aqui, pessoal. Vamos supor que eu vou deletrear a palavra, o nome Luma, que é o meu nome aqui, certo? No caso aqui, vocês iam fazer o quê? Deletrear o nome de vocês. Como é que eu deletreio o nome Luma? O L tem som de L. O U tem som de U. O M tem som de M. E o A tem som de A. Então, era isso que vocês deveriam fazer na segunda questão, certo? Então, pessoal, na terceira questão, para repassar, deletreia as palavras a continuação. Vocês iam pegar as palavras, o nome dos países e deletrear. Vamos dar um exemplo aqui, a palavra México. México. Como é que eu deletreio a palavra México? Qual é o som do M? É M. Aliás, M. O é mesmo. O X é X. Então, eu colocaria como assim. O I é I mesmo. E o C, aliás, é C, é I. O O é O mesmo. Chile. Como eu vou pronunciar a palavra Chile? O C. O H tem som de H, apesar de ser mudo. O I é I mesmo. O L é L. E o E é E. Espanha. É C. Vejam, pessoal, que é a forma como você fala, não é a forma como você escreve. E por último, Venezuela. Pronuncia B mesmo. O E, o N, o E, o Z, o U, o E, o L e o A. Então, pessoal, vejam que é uma atividade que não é difícil. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi isso. Que vocês compreendam o nosso alfabeto em espanhol, como vocês podem ver aqui. Saber que ele tem muita semelhança com o português na grafia das palavras, como elas estão escritas, mas que a pronúncia, muitas vezes, é diferente, certo? Então, pessoal, bons estudos, que vocês possam alcançar os objetivos de vocês, assim como a gente, professor, que é compartilhar o conhecimento, que é ajudá-los a vencer na vida através do conhecimento, através da aprendizagem. Tenham bons estudos, continue estudando e até logo.
Hasta luego.